Boa noite a todos, desejamos que todos estejam bem. É sempre um prazer, uma alegria estarmos reunidos para compartilharmos, aprendermos juntos um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 25 das evocações. E hoje nós vamos estar vendo o item 284, questões do 51 ao 55. Antes de iniciarmos, vamos então serenar nossos corações, nossa mente, e vamos agradecer ao Pai da vida por esta oportunidade de aqui estarmos juntos, nesta sintonia de amor e de luz, agradecendo a todos os nossos mentores individuais que estão sempre conosco a nos auxiliar. E agradecendo sempre o nosso modelo e guia, Jesus, que Ele possa nos auxiliar, nos envolver com a sua luz e com a sua paz. E que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já falei, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje vamos estar vendo as questões 51 a 55. A questão 51 vai falar da questão da maternidade. Se nós podemos, de fato, evocar um espírito cujo corpo ainda está no seio materno. Será que é possível? E os espíritos nos dizem que não. Por que não? Porque esse espírito ainda está em completa perturbação, ou seja, ele ainda está se preparando para a reencarnação. Então, não convém, não se deve evocar esse espírito. E aí Kardec coloca uma nota, que a encarnação não tem definitivamente lugar senão no momento em que a criança respira. Mas desde a concepção, o espírito designado para animá-la está tomado de uma perturbação que aumenta conforme a sua aproximação para o nascimento. Porque, gente, não é fácil, né? Vir de lá com toda uma tarefa, com todas seu projeto encarnatório para ser cumprido. E ainda ele coloca, né, que e lhe tirar a consciência dele mesmo e, por consequência, a faculdade de responder. Então, não é o momento para que esse espírito que está retornando à vida corporal venha a ser evocado. E aí, seguindo na questão 52, Kardec pergunta aos espíritos: um espírito poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? E aí Kardec vai dizer, como sempre, há aqueles que dependem da intenção. Tem os que têm uma boa intenção e outros que não têm essa intenção tão boa assim. E aí ele fala, isso não é de se duvidar. E ocorre muito frequentemente, sobretudo, quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém abster-se dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Então, toda vez que não se tem uma finalidade, um objetivo, que seja instrutivo, que vai contribuir, se deve abster-se dessa evocação. E aí Kardec coloca uma nota. Se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, para nos servirmos de sua expressão, isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos enganadores, tomam o seu lugar. Então, é preciso ter esse cuidado, porque há sempre espíritos que estão aí querendo nos enganar, querendo nos iludir,
porque nós temos essa ânsia, né? Essa busca de querer saber, e muitas vezes essa nossa curiosidade não tem nenhuma intenção, não é instrutiva. E seguindo na questão 53, a evocação de uma pessoa viva tem inconvenientes? Será que evocar uma pessoa viva vai haver algum inconveniente? E os espíritos nos dizem que não está sempre sem perigo. Isso depende da posição da pessoa, porque se ela estiver doente, poderá aumentar-lhes os sofrimentos. Então, é o bom senso. Para você evocar uma pessoa viva, você precisa ter esse bom senso. Como ela está? Qual a minha intenção? Por que evocar? E seguindo na 54, ele fala: em que caso a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Então já há inconvenientes, mas em que caso vai haver mais inconvenientes? E aí os espíritos dizem: devem abster-se de evocar as crianças de muita baixa idade e as pessoas gravemente enfermas, os velhos enfraquecidos, numa palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Então veja, olha quantos cuidados se deve ter ao evocar uma pessoa viva, porque você não sabe como essa pessoa está. Como está o seu corpo físico, como está o seu corpo espiritual, como estão as suas emoções. Então há de se ter esse cuidado, é isso que os espíritos estão nos alertando. E fechando aqui a questão ainda, ele coloca uma nota na questão 54. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse nesse momento, tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Então, mais um cuidado que a gente deve ter nesse momento de invocar uma pessoa viva. E na questão 55, Kardec vai perguntar: durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito, embora ausente? Então, como fica, né, o corpo dessa pessoa? Fica em fadiga? Não fica? Então, uma pessoa nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigasse, respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pelas sacudidelas do balão. Então, nós já vimos que o espírito ele se afasta do corpo, ele se emancipa, mas ele está ligado por um cordão fluídico e qualquer abalo no corpo, ele retorna. Então, essa ligação entre o corpo e o espírito sempre vai haver. Por isso se fala, né, que meu espírito é como um balão que está preso a esse corpo. Então, como nós já vimos, né, às vezes você está dormindo e alguém bate na porta ou acontece alguma coisa. É tudo muito rápido. Então, esse espírito que está ligado ao nosso corpo, ele retorna rapidamente. Para quê? Para poder animar o corpo, porque nós já sabemos que o corpo sem o espírito não faz sentido. E essa ligação, ela se dá de uma forma muito rápida e o próprio espírito sente isso, sabe da necessidade de estar retornando. Então, nessas questões, mais uma vez, Kardec está sempre questionando, que eu acho que é um ponto importante que a gente não pode esquecer, para que evocar? Qual a finalidade? O que eu quero com isso? Quais são os meus objetivos
com essa evocação de uma pessoa viva. Então, tudo isso tem que ter clareza, tem que ter conhecimento e tem que ter estudo. Porque, como bem falou aqui, você pode provocar inconvenientes se essa pessoa já não está bem. Porque nós sabemos que tudo é energia. E se, como ele colocou, uma pessoa idosa, uma pessoa que já está mais debilitada, tudo isso vai fazer com que ela fique mais debilitada ainda. Então, são esses, nessas questões, são esses cuidados que nós devemos ter. Então, eu vou ficando por aqui. As dúvidas, as questões, nós vamos estar comentando no grupo do WhatsApp. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a todos que estão sempre conosco, nos auxiliando, colaborando, o nosso carinho e a nossa gratidão. Muito obrigada a todos.